Oi, pessoal! Essa semana a gente vai falar de um tema muito importante e muito delicado também, tanto quanto da semana passada. Nós vamos falar sobre bullying e cyberbullying. E a gente vai dividir esse tema em dois áudios. O áudio de hoje nós vamos trazer o conceito do bullying, vamos falar onde surgiu esse conceito, os estudos que já foram feitos, as pesquisas, as consequências dessa prática. E no próximo áudio, nós vamos falar como é que a gente pode orientar os nossos filhos nessa situação de participar de um ciclo de bullying, né? Seja na prática, seja sofrendo ou assistindo algum ato de bullying. Então, como é que a gente pode conversar com os nossos filhos, identificar comportamentos diferentes? É bastante importante que a gente faça isso. Então, vou trazer primeira definição desse termo bullying, né? Ele é um termo de origem inglesa e ele é usado dessa forma no Brasil porque não tem tradução. Mas como é que a gente pode definir? São comportamentos agressivos no âmbito escolar, principalmente, né? Praticados tanto por meninos ou meninas, e esses atos de violência, que podem ser física ou psicológica, elas ocorrem de uma forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de enfrentar essa situação, de enfrentar e fazer frente nessas agressões sofridas, porque eles sentem que estão numa condição inferior aí. Então, embora essa prática, ela não é recente, né? Se a gente pensar na nossa época de escola, isso também já acontecia, mas ele não tinha essa denominação, ou pelo menos nós não conhecíamos essa denominação. E muitas vezes era encarada como uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira passageira. Só que essa brincadeira, que não tem nada de brincadeira, ela tem consequências muito sérias, psíquicas, sociais, para quem sofre. Na verdade, para todos os que participam desse ciclo de bullying, mas principalmente para aquele que sofre. Então é importante que a gente faça uma análise, por exemplo, aqui no Brasil, algumas pesquisas foram feitas e algumas das conclusões que se chegou é que as prováveis causas dos comportamentos de bullying se referem à ausência de limites, a uma carência afetiva por parte daquele que pratica o bullying e vivência de maus tratos, né, na família. Então, durante a infância, principalmente, tá? Então, isso aqui se chegou à conclusão aqui no Brasil, em termos das origens das práticas de bullying, tá bom? Vamos dar um panorama histórico de como é que surgiu esse termo do bullying. Diversos casos, como eu falei aqui, já aconteciam nas escolas, mas esse termo bullying ele passou a ser utilizado na década de 70. A partir da década de 70, com um pesquisador norueguês chamado Dan Olweus. E por que ele começou a pesquisar? Porque houve um suicídio de 3 garotos menores de 14 anos na Noruega, e a causa que foi apontada para esse suicídio foi o fato desses meninos estarem sofrendo maus tratos no ambiente escolar. Então, na época, esse fato chamou a atenção de muitos estudiosos, e aí esse estudioso, ele publicou um livro que a gente pode traduzir aqui, né? Ele não teve edição no Brasil, mas traduzindo seria Bullying na Escola, o que nós sabemos e o que podemos fazer. E nesse livro, ele vai dar essa definição que eu passei para vocês de bullying, né? Como atos agressivos e
antissociais. Só que esse termo, apesar dele ter criado lá nos anos 70, aqui no Brasil ele chegou no início dos anos 2000. E aí os pesquisadores começaram a se referir, a utilizar esse termo para se referir às violências nos contextos escolares aí, ok? E aqui no Brasil também aconteceu em 2011 um episódio que eu não sei se vocês vão se lembrar, né? Mas no Rio de Janeiro, daquele rapaz que invade a escola armado, atira em vários alunos e ele se suicida, mas ele deixa uma carta, me parece, onde ele fala que ele fez isso na expectativa de se vingar daquela escola onde ele sofreu bullying. Enfim, ele acaba se vingando de alunos que já não são mais da época dele, mas foi a forma que ele encontrou de se vingar. E num contexto de outro país, nos Estados Unidos, que ficou também muito famoso, o massacre de Columbine, que aconteceu em 99, inclusive tem um filme chamado Tiros em Columbine, que é um documentário onde mostra, né, aqueles dois meninos que acabam também atirando nos colegas em função de atos de bullying. E chamou muita atenção do mundo todo. E, enfim, existem muitos autores hoje que estudam o bullying, muitas pesquisas também, e a gente pode definir que hoje na nossa realidade, na realidade do Brasil, infelizmente o bullying ele faz parte dessa realidade. E ele tem a ver também com questões até de questões sociais, com paradigmas também. Então existe uma repetição de atos violentos, de intimidação, né? Acaba se identificando, especialmente nós temos visto recentemente, né? Muita prática de ódio em redes sociais, vamos falar do cyberbullying também, tem se difundido essa prática, infelizmente, e contribuído para o bullying. E é importante a gente dizer que nesse ciclo do bullying, a gente tem uma vítima que ela não consegue denunciar, ela tem medo de denunciar os seus abusadores. A gente tem esse abusador, que a gente não justifica a atitude dele, mas muitas vezes ele sofre violência, tá? Pode ser uma questão da personalidade também, mas como a gente viu, pode ser falta de limite, pode ser também, ele pode também sofrer em casa abusos, enfim. E tem aquele que é o espectador do bullying, que ele assiste toda essa situação de humilhação, mas ele não faz nada, enfim, ele não denuncia esse agressor. Então a gente vai falar sobre 3 formas de expressão do bullying que acontece. Então a primeira delas é o bullying direto e físico, então as agressões acontecem de forma física mesmo, o sexual, ele rouba os objetos da vítima, ele impõe que essa vítima sirva a ele, né, faça atos subservientes para ele, enfim, obriga a fazer uma série de coisas. Temos o bullying direto e verbal, então ele está mais relacionado não com agressão física, mas com ameaça verbal. Então ele faz comentários depreciativos sobre a aparência da vítima, geralmente comentários racistas, homofóbicos, machistas, né? Ele atribui apelidos para a pessoa que humilham, né? Apelidos que humilham, que expõem essa pessoa. A gente tem essa prática, é a mais comum até, e a gente tem uma forma indireta, que ela é praticada
por boato, por fofoca. E esses boatos, eles levam à exclusão de quem está sofrendo bullying de um determinado grupo, tá? Então ele fica isolado por causa dessa fofoca que foi feita. E aí entra o cyberbullying, que infelizmente tem sido muito difundido e ele é o mais nocivo. Por quê? Porque você tem uma propagação muito grande pela internet, pelas redes sociais. Então, uma fofoca inventada, uma mentira, uma foto exposta, ela tem um impacto muito grande. E a vítima, ela fica mais indefesa ainda, porque muitas vezes você não sabe quem é o autor. O autor ele vai se esconder num perfil falso, por exemplo. Então muitas vezes é difícil você saber, você identificar quem foi que fez essa agressão, quem espalhou essa mentira, e a vítima se sente perseguida o tempo todo, porque ele não sabe quem é, e você pode fazer à distância. Então, há uma facilidade muito grande desse tipo de bullying, do cyberbullying. E ele acaba por ser mais nocivo. Ele tem uma consequência ainda mais forte do que o bullying na escola. Porque o agressor está mais protegido. Então, a gente precisa realmente pensar nessa problemática. Como é que se atua, como é que os pais vão atuar, né, dentro de casa e também junto à escola, para tentar encontrar alternativas para a gente minimizar essa prática ou excluir essa prática, que é o que é mais recomendado. Então, a gente, no próximo áudio, vai falar mais sobre isso. Obrigada, um beijo para todos.